Olá, crianças. Vamos para a nossa aula de português. Abram o livro na página 16. É um texto, certo? É um texto bastante assim, ele é grande, mas ele é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse texto, certo? O texto que você vai ler é um trecho de um dos livros da saga Harry Potter. Ao todo, são 7 obras que narram as aventuras de Harry e seus amigos na escola de magia e bruxaria em Hogwarts. Desculpa, criança, a tia Cláudia não sabe falar muito bem inglês é com o tio Regis, mas eu acredito que seja assim, essa palavrinha, certo? Vocês vão ver essa palavrinha aí. O que você sabe sobre a história de Harry Potter? Você já leu algum dos livros ou assistiu aos filmes que narram essa saga? Se você já assistiu, quando você estiver lendo esse texto, você vai, assim, imaginar como se estivesse lá na parte que o texto fala. Se você ainda não assistiu, aproveitem essa quarentena, vai lá para a Netflix, pesquise e assista. Eu acho que vocês vão amar, tá bom? A tia já assisti esse filme, muito legal. O trecho que vamos ler apresenta um jogo chamado quadribol. Ó, quadribol. Por que esse jogo ele é chamado quadribol? Porque eles utilizam uma bola. Quadribol que rima com o nosso, que é futebol, né? O nosso futebol, como a gente também utiliza bola, no quadribol eles lá utilizam a bola, mas ele é diferente, tá bom? Vocês vão entender no texto. Qual será a aventura que Harry Potter vai viver neste trecho de romance? Olha, é um romance. Leia o texto e descubra. A tia vai dar uma breve... A tia tirou umas partes assim do texto, que como ele é intenso, não dá para ficar todo lendo no vídeo. A tia tirou só umas partes para você entender melhor, mas você vai em casa ler o texto todinho, certo, crianças? Olha, o quadribol é muito fácil de entender, mesmo que não seja fácil de jogar. Tem 7 jogadores de cada lado, 3 deles são artilheiros. Esse aqui é o Olívio, um dos amigos do Harry. Ele vai explicar todo o jogo para o Harry, porque o Harry ele vai participar de uma partida, e como ele não sabe, o Olívio vai explicar para ele, certo? Então, nesse jogo, tem 7 jogadores e 3 deles são artilheiros, certo? Os artilheiros, eles têm a função de tentar pegam a bola e marcar gol, lá nos arcos que tem, certo? Um goleiro de cada lado que tenta impedir o outro time de marcar gols. Esse goleiro, ele tem a função, e detalhe, esse jogo... Deixa eu te mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aí o Harry, ó? Tá voando aí na vassoura. Olha lá os arcos que a tia botou. No livro você vai ver uma imagenzinha do Harry, vai ver os arcos. Esses goleiros, eles têm a função de ficar voando em volta dos arcos para impedir que o outro time marque gols, né? Tem 2 batedores em cada lado do time. A função desses batedores é proteger os demais companheiros. Eles vão só protegendo eles, ajudando os companheiros. E um apanhador de cada lado do time, que ele tem a função de agarrar a bola pomo de ouro. Certo? Essa bola pomo de ouro, gente, é a bola mais importante de todas. É muito difícil de se apanhar, porque ela é veloz e ela é pouco visível, certo? Então, a função do apanhador é justamente ele agarrar essa bola e tentar marcar, entregar para o artilheiro fazer o gol lá no arco, né? Um jogo de quadribol só termina quando o pomo é apanhado, o que pode demorar uma eternidade. Esse texto aqui, gente, ele é muito interessante, muito gostoso. Vocês vão amar esse texto, eu tenho certeza. Essa daí
é a Joanne Rowling. Nasceu na Inglaterra em 1965. É uma escritora que se tornou conhecida pela série Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 1997, é o primeiro dos 7 livros da saga. Narra a história de Harry, um garoto órfão criado por seus tios, que, em seu aniversário de 11 anos, descobre que é um bruxo. A série ganhou vários prêmios literários e foi adaptada para o cinema e até para jogos eletrônicos. Essa aí é a escritora, viu? Joanne Rowling. Mais embaixo, isso aí na página 20, vocês vão ter 3 questãozinhas, que é a interpretação oral. Essa interpretação oral, vocês já sabem, vocês respondam no caderno, certo? Tem criança que diz, tia, mas é oral. Mas o que a tia Cláudia fala? Vamos escrever, porque escrever é bom, desenvolve a leitura, a escrita, bem bacana. Então, vocês vão responder essas 3 questõezinhas no caderno. A primeira, quais são as posições em que os jogadores de quadribol jogam e qual a função de cada um deles? Olha, se você voltar lá ao vídeo, ouvir, vocês têm tudo. A tia falou do artilheiro, do goleiro, do batedores e do apanhador. São esses aqui. E cada um tem a função. Você volta o vídeo, ou então no texto, quando você estiver lendo, você vai, passa lá o seu marcadorzinho. Essa questão aqui. Marca o marcador para poder responder. Escrever aqui, tá bom? O que você achou do quadribol? O que você achou desse jogo? Depois você lê, você vai falar. Você gostaria de praticar esse esporte? Aí, gente, seria meio difícil, né? Porque é um esporte voando numa vassoura, né? Mas na nossa imaginação, a gente pode participar de tudo. Terceiro, em sua opinião, como essa história terminou? Ou seja, o que provavelmente aconteceu após Olivia explicar as regras do jogo para Harry? Será que o Harry, ele foi participar de uma partida? Aí fica também, é a sua resposta pessoal, tá bom? Aí vocês respondem também da página 20, a interpretação escrita, a 1 e a 2, tá bom? Essa atividade aqui, crianças, da página 21, a tia vai explicar logo, essa daqui é a 4ª questão. Porque quando a tia estava fazendo, houve um errozinho, a tia apertou em algum local e que a tia não quis mais mexer, que estava no meio de apagar. A tia tá aprendendo aí para vocês, tá bom? Então, não tem problema. Aí, a 4ª, vocês vão para a página 21 e essa é a 4ª, eu vou explicar. Nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado de 2 formas, ó. Ele pode ser classificado de narrador observador, que é aquele que narra a história sem participar dos fatos, e narrador personagem, que é um dos personagens da história. Assinale o tipo de narrador do texto lido. Aí você vai marcar narrador personagem ou narrador observador. Você marca o certo. É possível saber o tempo, essa é a 5ª. É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho acontecem, você vai dizer sim ou não? Sim, gente, é possível saber. Os fatos narrados ocorrem por volta das 7 horas da noite. Tem bem no começo do texto, tem. Vai o que acontece, tá bom? E a 6ª. Qual é o esporte dessa narrativa, ou seja, em que lugar se passa os fatos narrados nesse texto, nesse trecho? No estádio de quadribol, né? Isso se passa no estádio de quadribol, certo?
Respondam lá. Pronto. Essa daqui vai ser a terceira. Você vai voltar lá pra cima. Já te explicou, né? O que aconteceu. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que se desempenham na história. Observe. Você vai observar aí. Os personagens são o protagonista, antagonista e os secundários. Ó, o protagonista, personagem principal que mais se destaca. O antagonista, adversário do protagonista. Adversário. Secundários, personagem com menos destaque. Aí você vai responder na A. Quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho do romance lido? O personagem principal é o Harry Potter. E o Olívio é o personagem secundário, certo? B. Há algum antagonista nesse trecho do romance? Justifique. Tem algum antagonista? O antagonista é o adversário. Tem no romance? Não, gente. No romance não se fala, não tem o antagonista, certo? Ele não aparece. Mas na saga em si, no filme, Harry tem um adversário, sim, certo? Ele tem um adversário. Deixa eu lembrar o nome dele. Quando você estudar lá, você vê o filme, alguém, com certeza quem já leu, você não tá lembrando, mas eu lembrava o nome dele, porque eu tinha esquecido. Mas você assiste lá o filme. Ah, eu lembrei, é o Bruxo das Trevas. É o Bruxo das Trevas, o Lord Voldemort. Acho que o nome dele é assim. Sei que é o Bruxo das Trevas. Ele fica tentando sabotar o Harry, certo? Crianças, respondam a página 22 também. Tá tudo dentro do texto. Bom estudo para vocês. Até a próxima. Um beijo.